Graça e paz a todos vocês. Nós, mais uma vez, vamos meditar na Palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 48. Nós vamos ler apenas 2 versículos da Palavra de Deus, o versículo 13 e o versículo 14, que diz o seguinte: Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração de que Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Observem bem para que vocês falem às próximas gerações. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhado deste livro de Elbelen César, Um Ano com Salmos, e nós vamos meditar sobre de geração em geração. Há muito que falar às próximas gerações. Basta nós abrir os nossos olhos e contemplar o que há acima de nós, o que há diante de nós, o que há debaixo de nós. Há muita coisa para falar às próximas gerações sobre a criação deste Deus maravilhoso. Tudo foi feito por Ele, tudo é sustentado por Ele. Há muito que falar à próxima geração, porque basta a gente abrir a nossa memória e contar sobre o povo eleito de Deus lá no Antigo Testamento, como Deus libertou aquele povo do Egito, como Deus sustentou eles no deserto por 40 anos, dando comida a eles diariamente, aquecendo eles no frio, e uma nuvem encobria o sol para que eles se refrescassem diante do calor. Basta nós abrir a nossa memória e falar sobre os feitos de Jesus Cristo no Novo Testamento, a providência de Deus na vida dos apóstolos. Basta a gente abrir a nossa mente e contar para as próximas gerações os feitos que Deus tem feito na nossa própria história. Nós temos histórias para contar às próximas gerações, tanto do Deus do Antigo Testamento, como do Deus do Novo, como do Deus em nossas vidas. Como Deus tem sustentado você tem muito a ensinar às próximas gerações. Esta geração, ela carece de que você fale de Deus para ela. Deus é o que esteve no passado, é o mesmo Deus que esteve no passado, é o mesmo Deus do presente e o mesmo Deus do futuro. Há muito que falar para as próximas gerações a respeito de Deus. Basta a gente abrir o nosso coração e começar a enumerar quantas vezes nós pecamos e sofremos as consequências, quantas vezes nós confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão de Deus. Há muito que falar de Deus para as próximas gerações. Quantas vezes nós choramos e nossas lágrimas foram enxugadas por Deus? Quantas vezes nós ficamos abatidos e Ele nos levantou o nosso ânimo? Quantas vezes nós perdemos a direção e Deus nos pôs novamente no caminho? Há muito que falar às próximas gerações a respeito deste Deus. Quantas vezes nós nos alegramos porque esse Deus tem proporcionado coisas maravilhosas em nossas vidas. Há muito que falar às próximas gerações a respeito deste Deus. Carregamos uma grande e preciosa bagagem, em parte recebida da geração anterior, é verdade, do que os nossos antepassados nos ensinaram, do que deixaram para nós como legado, como ensinamento, como herança. Mas também muitas delas nós adquirimos ao decorrer de nossas vidas. Precisamos repassar todo este patrimônio para as nossas próximas gerações. Nós devemos passar para as próximas gerações quem é este Deus. Nós precisamos deixar e perpetuar as lembranças de um Deus soberano,
de um Deus provedor, de um Deus criador e sustentador de todas as coisas em nossas vidas. Nós precisamos ensinar às próximas gerações aquilo que Deus espera que nós façamos, que é falar do teu infinito amor, falar da tua grandeza, falar das tuas bênçãos sobre nós, do perdão, da graça. Deus espera que nós façamos isso, que nós passamos para as próximas gerações as verdades que Deus tem feito em nossas vidas. Nós devemos, assim como no Salmo 45, verso 17, nos orienta, nós devemos passar para as próximas gerações. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Eu devo perpetuar para todas as gerações os feitos que Deus tem feito em nossas vidas. E assim eles louvarão ao Senhor. Como os jovens vão louvar ao Senhor se você não mostrar a eles os feitos que Deus tem feito na vida deles e nas suas? Lá no Salmo 78 também, interessante o que diz a palavra do Senhor. Salmo 78. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Ora, o que a palavra de Deus está dizendo para você? Está dizendo para mim? Que Deus ordenou que nós ensinássemos aos nossos filhos, e ainda os que não nasceram, ou seja, os nossos netos. E eles devem contar para os seus filhos os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida. Não negligencie aquilo que Deus tem feito por você. Ainda há muito que falar às próximas gerações. Que Deus o abençoe. Não esqueça de falar dos grandes feitos que Deus fez por você. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero colocar diante da Tua presença em oração a nossa gratidão. Agradecer-te, a Deus, por essas pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo esta mensagem. Também, ó Deus, eu quero colocar diante da Tua presença a nossa gratidão pelos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós comemos, pela água que bebemos. Quero agradecer-te, ó Deus, pela vida da minha família, dos meus filhos, esposa, meus familiares, os familiares da minha esposa também, ó Deus. Eu quero agradecer-te, ó Deus, pelo emprego que o Senhor tem me dado. Eu quero agradecer-te, ó Deus, pelos meus irmãos em Cristo. Eu quero agradecer-te, ó Deus, aos meus colegas de trabalho. Agradecer-te pelo ministério que o Senhor confiaste em minhas mãos. Deus, eu quero agradecer-te pela vida de cada uma dessas pessoas que compreenderam que eles precisam ensinar os seus filhos e netos os grandes feitos que o Senhor tem feito na vida deles. Quero também, ó Deus, não só agradecer, mas colocar também diante do Senhor as nossas petições. Eu peço-te, ó Deus, que o Senhor mostre e ensine aqueles que ainda não compreenderam que eles precisam ensinar aos seus filhos os feitos do Senhor na vida deles. A natureza, Deus, é reflexo da Tua graça, da Tua criação. É reflexo do Teu sustento. E as nossas vidas também, ó Deus, porque sem Ti na nossa vida nós já teríamos sido sucumbidos, nós não existiríamos, mas é o Senhor quem está diante de nós, guardando e cuidando de nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque Deus tem nos abençoado e que nós ainda devamos falar muito deste grandioso Deus. Não esqueça, Deus decretou a você e a mim que devemos contar aos nossos filhos e netos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus o abençoe.